galera, estamos aqui com mais um episódio do Irlanda Talk Show Podcast. Meu nome é Daniela e eu sou mentora e consultora de carreira e host do quadro Trabalho no Exterior. E hoje o nosso convidado excelentíssimo, Diogo, Customer Marketing Manager, minha gente, aqui na Europa, né, na Irlanda. Diogo, muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente. Estou muito feliz de te receber aqui. Eu que agradeço, Dani. Muito obrigado pela oportunidade e espero que a conversa vai ser muito boa e se a gente puder inspirar alguém, com certeza, fazer a diferença na vida das pessoas, vai ser bem Vai ser bem top. Legal. Gente, ó, não esquece de já dar o like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho, tá? Para receber notificações. E um breve sumário do nosso episódio, gente. Esse episódio vai ser top para quem é da área de marketing ou quem tem interesse na área de marketing e saber outras vertentes da área de marketing, porque a área do nosso amigo Diogo é uma área um pouquinho diferente do que estamos acostumados. É dentro da área de marketing, mas é um pouco diferente. A gente vai estar explicando isso para vocês. O que é trade marketing, o que é shopper marketing, o que é customer marketing, que são coisas um pouquinho diferentes. Então fica até o final para você entender como, né, que se trabalha nessa área, como que funciona essa área aqui na Irlanda, se tem campo, se não tem, os principais challenges que o Diogo passou também para conseguir, né, crescer nessa área também, né, Diogo? E o Diogo, gente, foi meu cliente. O Diogo foi meu cliente maravilhoso e conseguiu, várias offers aí. Eu tô muito feliz, cara. Vamos compartilhar essa história. Diogo, conta pra gente o que é trade marketing, o que é shopper ou customer marketing, que é basicamente a mesma coisa, essas três coisas, né? Isso, legal. Bem interessante essa pergunta, porque quando a gente fala de marketing, a gente consegue dividir em duas áreas. Então, que é o above the line, tem um consumidor, tem um above the line, que aí busca lá alguma coisa como mídia em massa, etc. Boa. E tem o below the line, que é a ativação de marketing direto pro consumidor. Perfeito. Então, e-mail marketing, ativação em evento, ativação de clientes, ativação diretamente com ele. Então, que é essa área que é trade marketing, customer marketing e shopper marketing. Depende da empresa. Tem diferentes nomenclaturas, mas generalizando é praticamente a mesma coisa. Sim, legal. E qual seria, as principais diferenças, tu diria, entre o customer marketing, trade marketing e o marketing, um marketing manager normal, digamos assim? Ele olha muito mais como... basicamente, o customer marketing, ele fica entre vendas... E o marketing e o branding, né? Então, é branding, trade marketing, vendas. Então, ele precisa alinhar a estratégia de marketing, que vem de branding, ativando isso no consumidor, no ponto de venda, alinhado com a estratégia de vendas. Então, digamos que é uma ferramenta de suporte para vendas, vender além da meta deles. Sim. Então, esse é o papel do trade marketing. Como que se chama esse cargo no Brasil? É o mesmo? É trade marketing. A divisão chama trade marketing, mas aqui na Europa existe muito mais posições, como shopper marketing. Ele já é um pouco mais voltado em entender hábitos de consumo e ativar isso no ponto de venda. E algumas nomenclaturas como o customer marketing. Algumas empresas multinacionais de bens de consumo têm essa nomenclatura de customer marketing. Ela é um pouco mais focada no cliente também. E aí a gente falando de cliente, em caso de bens de consumo, são os retailers, etc. Os supermercadistas, etc. Sim, top. E é bom as pessoas saberem, né, essas nomenclaturas, porque às vezes no Brasil tu foi um trade marketing, vamos dizer. E aí chega aqui, tu vê uma vaga customer marketing, não aplica, porque não tá escrito lá trade, né? Ou shopper, que é uma coisa acho que mais irlandesa, né? Shopper. Shopper marketing, porque o shopper é o customer, né? E aí eles chamam de shopper. E aí tu vai lá ver uma vaga com o nome shopper marketing e tu não vai aplicar porque tu nem sabe o que é shopper direito, né? Reino Unido também é a mesma coisa. Reino Unido também. Existe muito. Perfeito. Então, muito interessante isso, Dani, que foi quando eu fiz o meu primeiro currículo vindo do Brasil aqui para a Europa, essa foi uma das minhas primeiras dificuldades. Quais são as vagas? Então, eu só procurava como trade. Trade. E, cara, 30% do que
do potencial que tinha, né? Sim. Em buscar posições. Sim, sim. E só pra gente explicar pra quem nunca trabalhou nessa área, enfim, né? De uma maneira, acho que um pouco mais... com palavras, assim, mais simples. Basicamente, é a pessoa que tu falou, né? Que intercede ali entre vendas e o marketing. Então, geralmente, o trade marketing, eu acho que não existe muito para empresas assim de tecnologia, por exemplo. Acho que não existe Não. esse cargo. Existe mais, gente, para empresas de retail, né? Que a gente falou ali, que é comércio, né? Lojas, consumer goods, né? Exatamente. Tudo que é de consumo, tudo que você consome, bebida, comida, cosmético, remédio, né? Tudo que tu consome, existe o trade, porque essa pessoa basicamente vai cuidar de como que é o posicionamento do produto lá no supermercado, lá Exato. no bar, lá na farmácia, lá no... sei lá, onde mais. Exatamente. Porque a gente, saindo um pouco do ambiente profissional, entrando no ambiente como consumidor, quando a gente entra num supermercado, quando a gente entra numa loja, tudo tá ali por alguma razão. Exato. Então, a fruta, quando você... a seção de frutas, ou a seção... e as áreas estão ali, já tem alguma coisa por trás pensada. Então, sim. Esse é o estudo generalizando de trade marketing. Sim. Então, e como que é feito isso é para incentivar as pessoas a comprarem mais. Uma parte muito importante é venda por impulso, né? Então, você tá ali esperando... na hora de pagar não é à toa que tem aqueles produtinhos ali, né, gente? Exatamente. E a indústria paga por estar ali para o supermercado. Entendi. Então, tudo tem um preço. Então, quando você está no final de gôndola, tem um preço. E estar por tanto tempo tem um preço. As mídias, trade marketing também cuida das mídias no ponto de venda. Então, cada tipo de mídia em cada supermercadista diferente. Quais são essas mídias de ponto de venda? Digamos, você pode pôr que as palavras em inglês. Você pode pôr um shelf talker, ou que é um... tipo aqueles exato, um panfletinho negócio que vai frente da gôndola. Na gôndola. Isso. Sei, falando assim, tipo, sei lá, alguma coisa sobre produto. Ou desconto. Exatamente. Então, esse tipo de mídia, a faixazinha no meio do corredor, os gráficos no chão. Porque às vezes, cara, tu tá num corredor de... como é que é? De, sei lá, de produto de limpeza, de repente tem uma faixa de amendoim. Exatamente. Do nada. Exatamente. Então, isso já é cross-merchandising. Top. Então, é como se fosse aquela pessoa, aquele pai de família e tal, que vai lá comprar a fralda e a cerveja tá ali do lado da... já propositalmente. Olha isso, gente. Tá ali, né? Então... cara, eu nunca tinha pensado nessas estratégias aí. Eu sei, né, o que vocês fazem, mas olha só, vocês são sacana, velho. Sacana. Não, são estratégias pra vender mais, né? Que legal. Então, que a gente nem percebe. Então, até o produto, quando tá exposto nos supermercados, ele tem um preço por ele estar mais em cima ou mais embaixo. Se ele tá mais em cima, ele é mais premium do que o que tá mais na região dos olhos. Mas na região dos olhos é o que vai vender mais. Exato. E eu acho que isso pode ser até uma coisa meio que inconsciente nossa, né? Que tudo que tá em cima é melhor do que o que tá embaixo. Tipo assim, né? Com certeza. Sei lá, por ordem de cima pra baixo. Exatamente. Né? Eu lembro até que eu estudei isso, nada a ver agora, mas enfim, veio uma coisa na minha cabeça. Eu estudei isso no curso de RH, que eu estudei RH no Brasil, né? E aí eles estavam mudando, né? Era uma cultura organizacional que estava sendo mudada, porque muitas empresas tinham mania de colocar o cargo administrativo no segundo andar. Porque aí mostrava que a gente era meio que superior ao floor, sabe? A manufatura ali e tal. E aí tava acontecendo assim uma trend nova de colocar todo mundo no mesmo, tirar a galera do segundo, terceiro, quarto andar, que daí eu chegava no diretor, era lá no quarto andar, sabe? Lá no topo. Sim, sempre, colocar todo mundo, tipo, no chão ali pra ficar uma coisa mais balanceada, mas, né, todo mundo é igual, aquela coisa toda. Então, gente, tudo é pensado, né? Com certeza. Quando eu paro pra pensar nessas coisas, eu fico assim, cara, nada em vão. Nada que tu vê numa loja tá ali em vão. Nada que as pessoas falam na internet é em vão, porque agora eu tô estudando muito isso, né, de Instagram e coisa lá. Cara, nada, a forma de edição dos vídeos não é em vão. A forma como ela começa a falar e termina não é em vão, nada em vão. E agora tu falou, por que tem a cerveja do lado da fralda?
não é em vão, gente. Com certeza, com Muito certeza. louco Tudo isso. E você acaba mesmo comprando, né? Você tá ali pensando, Sim, total. Você é uma indulgência, às vezes, pô, passei por um dia puxado, pô, tem um chocolatezinho ali que você nem tinha pensado, Sim, nem tava sim, querendo. nem tava. Muito pelo contrário, às vezes. Então, tá bom, vai, aí entra no eu mereço, a indulgência, etc. Sim, top. Nossa, muito louco. E fala um pouco sobre a tua experiência nas empresas que tu trabalhou aqui na Irlanda, que tu tem o Diogo, cara, o bicho tem um currículo assim, ó, maravilhoso. Fala aí pra nós. Aqui na Irlanda, eu comecei trabalhando pra Lindt. Lindt Chocolate. Exatamente, aquela empresa de chocolate suíço. Eu trabalhei lá por cerca de 3 anos. Então, aí depois eu fui pra... Isso já era uma posição meio vendas, meio marketing, meio trade marketing. E ainda um pouco de categoria, que entende e extrai dados e informações de mercado, entende a performance, aonde que tá crescendo, aonde que a categoria não tá crescendo, aonde não tá crescendo. Que da hora. Exatamente. Então, é um pouco... Também tinha uma parte analítica disso, que é Category Insights, digamos assim. Depois eu fui para Water Ripes, que é uma empresa irlandesa. E... Exatamente. Water Ripes, gente. Que é uma empresa irlandesa e ela vende lenços umedecidos. Sim. É o mais caro que tem, né? É o mais caro, é um lenço umedecido o premium. Exato. E aí eu já atuava no mercado da Irlanda e no mercado do Reino Unido. Então, parcerias com retailers, com supermercadistas aqui na Irlanda, tipo Tesco, Dunnes, Supervalue, mas também Asda, Sainsbury's e Morrisons no Reino Unido. Legal. E fazendo ativação no ponto de venda. Então, é basicamente campanhas. Eu posso citar uma campanha que foi uma ativação que foi no Tesco, tanto foi na Irlanda quanto na Inglaterra, que a cada 25 a 50 centavos de um produto vendido, a pessoa ganhava, a gente doava, desculpa, a cada produto vendido, a gente doava 25, 50 centavos do valor da venda para uma instituição de caridade. Ah, legal. Então, são ativações desse tipo. Até isso que eu ia perguntar, porque assim, como que vocês fazem o cliente comprar o lenço da Water Ripes e não do Tesco, por exemplo? Não da marca Tesco, que é bem mais barato. Primeiramente... E aí entra essas estratégias. Isso, primeiramente você tem que demonstrar o USPs, que são os pontos fortes do produto. Sim. Então, quais são os pontos únicos daquele produto. E depois, entendendo o seu consumidor, o que é importante para ele, você tem que traçar estratégias para atingir ele e gerar diferencial. Top. Essa área eu acho que é bem assim, entender customer behaviors, né? E coisas assim. Com certeza, total. Top. Uma boa parte é entender isso e qual é o seu público-alvo, né? Sim, público-alvo, comportamento, Exatamente. o que eles pensam, o que eles precisam. Exatamente. Né, e tal. Nossa, muito interessante, né? E aí, depois da Water Ripes? E hoje em dia, depois da consultoria da Dani, hoje em dia eu tô na Haleon. Top. Que é uma multinacional nova, proveniente da farmacêutica GSK. E aí eu sou gerente de marketing para Oral Care, né, que é cuidados dentários. Então eu sou gerente de marketing de Sensodyne, Corsutil, Aquafresh e Pronamel. Perfeito. Que foi basicamente também uma boa parte da tua experiência no Brasil, né? Foi nessa área ou não? No Brasil é muito mais empresas de consumo de alimentos. Consumo de alimentos? Isso, é a primeira farmacêutica que eu trabalho. Mas Legal. é uma farmacêutica dentro de uma área de bens de consumo, né? Sim, isso. Como a que compete com ela como se fosse a Johnson & Johnson. Isso, exato. Top. Cara, que da hora. E só pra galera entender um pouco melhor, a gente fez basicamente preparação de entrevista, né? Que é um outro modelo aí de consultoria, digamos. Não foi aquela consultoria que a maioria das pessoas fazem, que é desde o início, fazer o currículo e tal. Ele já tinha um currículo bom. Precisava só ter aquele sparkling na hora da entrevista, né? Se vender e tal, falar o que eles querem ouvir, adaptar, aquela coisa toda. E a gente fez umas preparações bem tops, né? Exato, Dani. Eu acho que naquele momento, quando eu cheguei com você, eu falei assim, Dani, eu preciso de uma ajuda. Essa ajuda, eu fui bem específico. Foi bem específico, ele foi bem específico. Fazer e é muito bom quando a pessoa é específica. Exatamente. E eu preciso fazer treinamento de entrevista para focar nessa posição. Já te mandei as posições
eu mandei acho que 3. Não, as 3. Eu te mandei 3 posições. Mas a gente focou em 2. A gente focou em 2. É. E a gente já vai entrar nessas 2. Sim. Aí eu fui bem específico, eu acho que isso é muito importante, você tem que saber o que você quer. Então, eu já tinha feito uma outra entrevista, tinha ido extremamente bem, mas eu tinha recebido um feedback. Então, que é o método STAR. Sim. Então, melhore seu método. Tipo, eu fui muito bem na entrevista. Sim. Só que são diversos fatores que influenciam você passar ou não no processo. Sim. Às vezes, e muitas vezes aqui... É que assim, tu pode mostrar que tu sabe, só que tu não seguiu a metodologia que eles queriam. Exato. Nem somente isso, né, Dani? Você tem que ter o perfil da vaga. Aqui conta muito mais no Brasil do que tem no perfil da vaga. E aí, quando eu cheguei em você, eu falei, eu preciso disso, aprimorar o método STAR, eu preciso fazer esse treinamento de entrevista, essas são as posições. Sim. Bum. Tu já tinha me mandado alguns feedbacks também que tu recebeu antes. Exato. A gente trabalhou assim na ferida, cara, direta. Exato. Né? E isso foi crucial. 2 semanas antes do primeiro processo. E foram, acho que, dessas 3 posições, uma foi essa que eu passei. E com certeza o seu trabalho foi fundamental. Verdade. Não só durante o treinamento, foi muito... Pós também, né? Pós também, a gente foi acompanhando, a gente fez todo o acompanhamento do processo, dando força, vamos lá. Gente, eu não sou essa pessoa que, tipo, terminou o encontro, tchau, né? Eu fico ali, te dando força, perguntando como é que tá, te dando mais algumas dicas se precisar e tal, né? Eu acho que isso faz muita diferença. E o seu conhecimento foi fundamental também na área, então eu fui direto em você, eu falei, cara, é a pessoa e é o que eu preciso, então é preciso saber o que você quer. Sim. E focado, que, cara, pode não ser na primeira, pode não ser na segunda, mas vai dar certo uma vez. Sim. E no final, como resultado, né, Dani, eu passei nas 2 primeiras, eu passei nos 2 processos seletivos, então eu tive a oportunidade de poder escolher qual das 2 eu queria. E ali entrou uma coisa bem importante também, que foi a questão de negociação, de como agir, né, nesse processo. Exato. Na verdade, eu passei na que eu recebi a resposta da que eu não acabei escolhendo primeiro, e era uma posição muito boa, era uma posição de Global Brand Manager. Então, foi bem difícil escolher, mas era era um mercado de bebidas alcoólicas, era um mercado muito mais... que eu não tinha... Isso, que eu não tinha tanto... e aí você começa a avaliar, né? Você não tinha naquele momento preferência. Sim. E eu via na Haleon outros fatores que me impulsionaram, então eu acabei escolhendo pela Haleon. Sim. E demorou 2 semanas, então eu tive que ir costurando, conversando com eles. Eu já tinha meio que dado ok. Sim. Mas aí eu tive que segurar um pouco eles pra poder... Só pra explicar pra galera, vou explicar pra ficar mais claro, assim, né, o que aconteceu. O Diogo recebeu 2 ofertas. Então, ele recebeu primeiro uma oferta de uma empresa. As 2 a gente tinha feito a preparação, né? Primeiro, ele recebeu a oferta de uma empresa que era algo muito bom, mas era meio que o teu plano B. Exato. Né? E isso aconteceu agora com uma cliente minha também, você acredita? Mesma história. Então, é legal a galera saber, né? Pra como se portar, enfim. Então, ele recebeu a oferta primeiro da empresa que seria mais ou menos o plano B. Era boa e tudo mais, mas a prioridade era da outra empresa que ele ainda não tinha oferta, mas estava tudo para dar certo também. Exato. Né? E aí a gente, e agora aceito ou não aceito? Aí que vem a questão, gente. Aceito e dispenso a outra, que era o plano A, mas eu tenho essa oferta agora. Ou não aceito e pago para ver se a outra vai me fazer oferta também. Exato. E aí que vem a jogada, né? Exato. É uma situação um pouco chata, né? Porque depois você tem que falar, então acabei passando em outro processo e tal, mas faz parte do... Faz parte, cara. Aí nesse momento, tu tem que pensar em você. Com certeza. Nunca pensa na empresa. Porque a empresa, ela não vai pensar em ti quando ela te der o feedback negativo. Com certeza. Ela não vai falar assim, coitadinho, eu acho que ele é tão bom. Não, acho que eu não vou dar um feedback negativo. Não, ela vai falar, você foi rejeitado. Não assim, né? Infelizmente, né, vamos move forward with another candidate, tal. Eles não têm dó. Então, tu também não pode ter dó da empresa, não.
E aí, o que aconteceu? Tu foi lá, aceitou, né, a vaga da primeira, que era o plano B. Exato. Mas continuou no processo que era o plano A, óbvio. Exato. Né? Exato. Até porque demorou um pouco mais, porque eles estavam avaliando documentos, tá? Esse processo também foi um pouco... Exato. E aí a gente... torturante, foi quase duas semanas, quase 3 semanas avaliando, olhando documentos, tal, aqueles documentos e todos, é verdade. Que foi pra Inglaterra, tudo. Sim, então... sim. Então, assim, é muito bom tu sempre tentar comprar o máximo de tempo até o momento que a empresa vai te dar o contrato. Exato. Porque quando tu assina o contrato, não é que tem problema, gente, tu, tipo, desistir da oferta depois que tu assina o contrato. Mas é melhor desistir antes de assinar o contrato. Então fica ali, tipo, tá, vou pensar na oferta, amanhã eu posso te dar uma resposta amanhã e tal, vou ler aqui a oferta com calma, que hoje eu tô muito busy, inventa uma história, entendeu? Exato. E aí pronto, tu já tem mais 24 horas. Exato. Enquanto isso, tu fala com a outra empresa, fala assim, eu gostei muito da empresa, da tua vaga, porém eu tô com uma outra oferta, queria saber se tem como apressar o processo com vocês, porque a prioridade é de vocês, e era mesmo. Era mesmo. Né? E aí a outra empresa já fica também com o pé atrás, já fica, opa, ele já Exato. tem outra oferta. Aí tu fica mais interessante ainda. Exato. Porque tu já tem outra oferta. Exato. Né? E aí aquela empresa já gosta mais ainda de ti. Exato. Porque é inconsciente, igual esses negócios de gôndola aí, é inconsciente. Aquela pessoa difícil é a que eles querem. Exatamente. E o mercado já, todo mundo, os recrutadores, todo mundo já sabe que a pessoa tá buscando, né, no mercado. Exato. Então que isso é bem comum. Muito comum. Acontece quando o candidato é bom, né? Sim, quando o candidato é bom. Exatamente, é bem isso, cara, bem isso. Eu trabalhei muito com isso, né, no recrutamento, assim, quando os candidatos eram bons, de acontecer isso, né? Vim 2 ofertas, e às vezes as 2 ofertas eram de mim. Tipo, eu botei ele em 2 processos. Uau. E aí veio 2 ofertas, e aí eu também tinha que fazer esse jogo, sabe? Fala assim, faz assado e tal, qual que é a tua prioridade? Pô, minha prioridade é essa, mas o salário da outra é maior. Entendeu? Eu prefiro essa empresa, mas a outra paga mais. Entendi. Então, vamos negociar aqui. Exato. Vamos negociar o salário. Exatamente. Né? E aí entra essas jogadas, gente. Por isso que é bom, né? Assim, ter esse conhecimento de jogada, de negociação. Né? Pra quem já tá na área, às vezes a pessoa pensa, pô, já tô na área, não preciso. Né? De, tipo, uma certa ajuda ali e tal. Mas, cara, eu acho bem interessante, assim, pra quem já... Essa menina que eu te falei, que ela acabou de também acontecer isso, ela também já tava na área, ela é designer. Ela também já tava na área. Só que aconteceu um problema lá na empresa que ela teve que sair e tal. E aí ela tava na busca, né, por outro job. E no fim ela teve 2 também ofertas, mesma coisa. A outra, que era o plano A, né? Só que essa do plano A, tipo, sumiu. Sumiu do mapa. Ainda bem que ela aceitou o plano B, que se tornou o plano A depois. Exato. Né? Porque, tipo, era como a tua oferta de bebida, da empresa de bebida. Também era uma oferta boa. Também era uma empresa boa. Também era uma vaga boa. Eu tava super feliz. Já tinha decidido sair. Então, mesma coisa que ela, assim, sabe? Tipo, ela já tava super feliz com aquela. Claro que a outra era um pouquinho melhor. Exatamente. Mas ela já tava muito feliz com aquela ali. Exatamente. E eu falei, cara, aceita. Se precisar assinar o contrato, assina depois. Se a outra te der oferta, aí tu vê o que tu faz. Aí agora já começou tudo. E ainda teve a contraproposta da empresa atual que eu tava. Empresa atual. Eu já tinha decidido não. Nossa. Mas ainda dá aquela balançada, né? Então, você, querendo ou não, quando você sai por uma empresa, tipo, você tá no ambiente... Eu tava num ambiente legal, tava feliz onde eu tava, mas tava buscando outras coisas, né? Então... Sim. E... quais eram as principais perguntas que te faziam na entrevista pra galera que tá tentando entrar nessa área, tentar entender um pouquinho mais do processo seletivo? O que eles querem saber de ti? Exemplos de algumas coisas e tal? As principais perguntas foram as que você passou comigo. Mas isso é verdade, você vai... Não muda muito. Então, quando a gente bateu o olho nas inscrições, quando você me mandou o PDF de retorno, né? Caem realmente aquelas perguntas. Então, aquelas perguntas são meio que, sei lá, 50% do processo é estudar. Sim. Então, é para você sentar, focar, desenvolver e responder daquilo. E aí, as perguntas que fogem um pouco do controle, né, das pessoas, eu acho que é importante, principalmente na minha área. Então, foi quais são, como que tá indo no mercado, e isso em todas as empresas, tá, que eu fiz, né, tanto para as 3 que eu passei aqui. Como que tá sendo o mercado, o que seus competidores estão fazendo, os competidores da empresa que você tá trabalhando. Não, que você vai trabalhar. Que você vai trabalhar. Isso. Então, a empresa que você está fazendo a entrevista. Quais são o que os competidores deles estão fazendo, o que o mercado está fazendo.
por uma entrevista eu fiz com o presidente da Lindt, eu cheguei com um número, eu tinha percentual de crescimento, percentual de participação de mercado, cara. eu tinha o número da categoria, e ele virou assim, nossa, como você sabe disso? Nem eles, de certo, não sabiam disso. Até ele ficou assustado, nossa, como que... Caraca, velho. Aí eu falei, eu fiz minha lição de casa. Né? Exato, eu fiz minha lição de casa. Então é bem isso, entender o mercado, entender o que estão fazendo. O que tu fez, bem provável que nenhum outro candidato fez. Com certeza. Nenhum outro. E aí foi o teu ponto de venda, basicamente. Exatamente. Tipo assim. O diferencial, né? Diferencial, isso que quiser. E outra coisa que eu senti que foi, agora nessa minha última, foi muito, muito importante, nessa parte de pesquisa, eu vi que essa campanha que eu tinha feito para Water Wipes, doando 25 centavos para cada embalagem vendida, a Sensodyne tinha também feito a mesma ativação. Ou seja, e eu falei isso na entrevista, mostrei os desafios, mostrei como que foi e tal. Sabe. Ou seja, exatamente, você tem que se tornar o candidato perfeito. Exato. Então, você tem que falar o que eles querem ouvir, o que eles querem ouvir. Isso. A pessoa tem experiência, a pessoa, cara, entende de trás pra frente, do lado pro outro, então conhece tudo. Sim. Então vai chegar aqui e vai aplicar tudo que ele conhece. Sim. Então é isso, tipo... E exemplos, né? Método STAR na veia, gente. Pra quem não conhece método STAR, bota aí no Google pra pesquisar, porque... E o método STAR pega. Com certeza. Se tu não se preparar, tu pode ser o melhor candidato. Se tu não se preparar pra responder pergunta de método STAR, tu é pego na veia, cara. E Dani, faz muita diferença. Eu já fiz entrevista aqui para cerca de muitas empresas. Muitas. Umas 10, 15. Nossa. Então, durante todo esse tempo. Sim. Então, estar preparado é um diferencial. Então, você percebe que você vai mais longe estando preparado. E até eu entender que o processo aqui na Irlanda, na Europa, é diferente do Brasil, você toma algumas cabeçadas, né? Você bate... Quais são as maiores diferenças, tu diria? Primeiro, eu acho que assim, aqui na Europa é quem você é, né? E não quem te indica. No Brasil é muito quem te indica. Entendi. Aqui não. Aonde você estudou, o que você fez e o que você pode entregar para a empresa. Essa é a primeira questão. E aqui é muito mais focado em o que você entrega. Sim, resultados. Isso. Então, qual foi... Essa é a maior diferença que eu sinto. Exemplo, resultado. Resultado. Isso. Enquanto que no Brasil é mais processo, né? Parece. É mais assim... Exato. Processo, passo a passo das coisas ali, explicar. Até um pouco de teoria, às vezes, né? Exato. Tu vem com uma teoria ali de... porque o ser humano pensa de maneira tal. Cara, eles não querem saber disso aqui, minha gente. Eles querem saber o que tu fez, o que trouxe resultado. Exato. Depois, lá no trabalho, você vai falar sobre o que as pessoas pensam. Eu fiz não na entrevista. Exato. Na minha entrevista aqui, eu quis mostrar a teoria. Cara... Não. Eu percebi... Esse é o maior erro dos brasileiros. Exato. Porque eu tava acostumado com o Brasil. O Brasil é muito isso. Então essa é a grande... É totalmente diferente o Irlanda sistema. É resultado então, até você aprender... na veia. Bem isso mesmo. Arrasou na diferença. Bem real. E, Diogo, pra gente fechar nosso episódio, que, maravilhoso, qual que seria, assim, tua última indicação, assim, pras pessoas, orientação? O que tu tem, assim, pra falar, assim, pra galera? A primeira coisa, como eu falei anteriormente, saiba o que você quer. Uma vez, com esse presidente, eu fiz um feedback com ele. Então, o que você quer? O que você quer no curto prazo? O que você quer no longo prazo? Top. E aí, depois, eu acho que são 3 pontos principais, que eu acho que é muito importante. Paciência, porque não vai ser rápido, não vai ser assim. Não existe então, isso. Então, pode ser que aconteça, ótimo. Mas é raro. Consistência de fazer o que precisa ser feito no dia a dia. Sim. E persistência. Tem que continuar. Não desistir no meio do caminho. Não desistir. Porque dá vontade, às vezes, né? Dá. Paciência, persistência e consistência. Nossa, São perfeito. as 3 coisas. Perfeito, porque esse é o maior problema que eu vejo na maioria das pessoas. Porque, assim, é chato, né? Tipo, rejeição, é chato. Às vezes tu não vê nada acontecer. Às vezes não é nem rejeição. Às vezes tu aplica e ninguém nem responde. Parece que tá falando com as paredes, então tá, né? Exato. É muito chato isso. E aí a pessoa acaba que, tipo, quer saber? Vou ficar aqui mesmo, porque...
Eu acho que não vai rolar. Mas, cara, às vezes é bem nesse momento. Na verdade, é nesse momento. Quem passou sabe. Que é naquele momento que tu tá quase desistindo. Que aí tu decide, não, eu vou continuar, cara. É ali que as coisas acontecem. É igual academia. Exatamente. Aquele momento que tu não aguenta. Exatamente. Que a perna tá tremendo, o braço tá... é ali, cara, que tu vai ver o resultado. E é o todo dia. É o todo dia. Um pouquinho por dia. Exato. Vitórias, derrotas, você vai ter derrotas, você vai ouvir não, você vai ficar triste. Sim. Mas 24 horas pra ficar triste, 24 horas pra celebrar. Exatamente. Cara, arrasou nas dicas. E olha, tua história, né, maravilhosa, não tem nem o que falar. Assim, a tua carreira brilhante. E eu espero que você tenha muito, muito sucesso ainda na tua carreira daqui pra frente. Já tem, né, mas que tenha muito mais. E, cara, obrigada por participar do nosso episódio. Eu que agradeço, não só como agora uma amiga, mas também o suporte, de novo, venho ressaltar, o suporte seu foi fundamental durante todo esse processo. Agradeço muito. Obrigado pela presença. Gente, muito obrigada por estar até aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Já não esquece de dar o like, compartilha com seus amigos da área que tem interesse em saber mais sobre, enfim. Ativa o sininho e vejo vocês no próximo episódio.